pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos começando aqui mais um vídeo para falarmos um pouco sobre estatística, especificamente continuar nossa conversa sobre testes de hipóteses para duas amostras. No vídeo de hoje, vamos nos desdobrar um pouco sobre testes de hipóteses para duas proporções e testes de hipóteses para duas variâncias. Iniciamos a discussão falando sobre os testes de hipóteses para duas proporções, e aqui podemos notar que as construções das hipóteses apresentadas, elas seguem a mesma ideia do que já foi apresentado em vídeo anterior, levando em consideração os estudos para testes de hipóteses para duas médias. Sendo que neste caso, como claramente podemos perceber, o nosso parâmetro em estudo é a proporção populacional de duas amostras diferentes. O que se mantém igual, independente do teste, são as construções relacionais entre as hipóteses, a hipótese nula e a hipótese alternativa. Mais uma vez, como temos sempre o intuito de realizar uma comparação entre os parâmetros de duas amostras diferentes, de duas populações diferentes, para o caso das proporções, continuamos utilizando a operação matemática de subtração entre proporções. Sigamos com um exemplo, na verdade, antes do exemplo, com a demonstração da estatística do teste que será utilizada para esta situação. Percebam que para realizarmos os cálculos da estatística do teste, que segue uma distribuição normal padrão, ou seja, iremos realizar aqui nesse caso a utilização da tabela Z para fins de comparação entre o que se encontra na amostra e o que se tem na população. E, além disso, precisamos retirar para cada uma das amostras as proporções amostrais, bem como levar em consideração como a variabilidade do processo esse termo P-chapéu, que na verdade é uma, posso chamar de mistura entre as variâncias das duas proporções amostrais, como se percebe nesta formulação apresentada para vocês aqui. Seguindo com o raciocínio, de maneira similar com o que acontece com o teste de hipóteses para duas médias, veremos que este segundo termo ele não faz parte do cálculo das operações matemáticas realizadas com os dados de uma problemática, seja do ponto de vista prático, seja do ponto de vista didático. Agora sim, adentrando em um exemplo específico, vamos ver a seguinte situação. É preciso repensar algumas estratégias sobre certas doenças que se espalham com velocidade e facilidade. Desde então, diversos métodos de combate a tais doenças estão sendo cada vez mais desenvolvidos. Para saber qual método é melhor, dois desses foram testados. Chamemos tais de A e B. A proporção de casos registrados após o uso do método A foi de 0,25. Já o método B fez com que essa proporção fosse de 0,35. O método A teve a oportunidade de ser aplicado com 60 pessoas, já o método B tratou 80 pessoas. Será que esses métodos realmente são diferentes? Então percebam que, assim como no caso do exemplo 2, voltado para testes de hipóteses para duas médias com variâncias desconhecidas, porém consideradas diferentes, aqui também temos uma situação em que, no enunciado, não se tem nenhum indício da hipótese nula por si só, mas sim se traz na pergunta final a ideia do que se quer testar como nova verdade, ou seja, a informação trazida pelo enunciado do problema nos diz respeito ao fato de que, será que a proporção encontrada com o método A ela é diferente da proporção encontrada com o método B? Logo,
Isso nos faz supor que a hipótese nula corresponde ao fato de que, inicialmente, considera-se que os métodos possuem a mesma eficiência, se é assim que podemos classificar essa proporção de não infectados ou infectados, no caso aqui, como está sendo tratado. Mais uma vez, podemos aqui fazer o uso da manipulação algébrica para podermos construir as hipóteses, tanto a nula como a alternativa, como descrito para vocês agora. Com as hipóteses devidamente descritas, podemos agora separar as informações necessárias para o próximo passo, que é o cálculo da estatística do teste. Temos aqui algumas informações relacionadas ao método A. Podemos perceber que a proporção de casos registrados para o método A em uma determinada amostra foi de 0,25, onde se usou como base 60 pessoas. Já para o método B, tivemos uma proporção amostral de novos casos de 0,35, mas se utilizou para essa situação uma amostra de tamanho 80. Além disso, temos que o teste deverá ser realizado com dois níveis de significância, 5% e 1%, ou vice-versa. Com essas informações em mente, na verdade, anotadas essas informações, podemos prosseguir para a construção do teste em si. Temos aqui a hipótese nula igual a 0 e temos aqui a hipótese alternativa diferente de 0. Assim como fizemos anteriormente, temos aqui construídas as situações de cada uma das amostras, né? Do método A, sua proporção, o método B, sua proporção, e o tamanho das amostras de cada um dos métodos. Percebemos que para a construção da estatística do teste, retornando alguns slides aqui, precisamos calcular esse termo P-chapéu, que fará parte da estatística em si. Portanto, é interessante que possamos realizar primeiro a construção desse termo, para aí então a gente poder prosseguir com o cálculo da estatística do teste em si. Por isso, neste slide, já notamos a construção desse termo, realizando as devidas substituições. O tamanho da amostra A vezes a proporção na amostra A, mais o tamanho da amostra B vezes a proporção do tamanho vezes a proporção da amostra B, dividido pela soma dos tamanhos amostrais. Realizando as devidas operações matemáticas, encontramos que esse P-chapéu é igual a 0,31. Com esses valores já adquiridos, passamos para a construção da estatística do teste em si. Aqui percebemos que, mais uma vez, não fazemos nenhuma utilização matemática desse termo, pois sob H0 esse termo, na verdade, é nulo, e aí fazemos as devidas substituições para cada um dos outros casos. O valor que já encontramos sobre P-chapéu, e aqui, só para deixar claro, né, esse valor já é o valor resultante de 1 menos 0,31, que no caso dá 0,69. E aí, prosseguindo com os cálculos, encontramos o valor da estatística do teste igual a menos 1,25. Para este caso, assim como o que já fizemos até agora, temos mais uma vez uma hipótese nula versus uma hipótese alternativa de igualdade contra diferença. Isso faz com que, na verdade, a gente esteja aqui calculando ou procurando na tabela valores de Z associados à metade do nível de significância exigido ou recomendado no enunciado do problema. Seguindo para a construção ilustrativa das regiões, temos aqui para nível de significância igual a 5%,
Perdão, deixa eu só apagar esse rabisco. Dois e meio para baixo e 2,5 para cima. Menos 1,96 como limitante inferior, 1,96 como limitante superior. Lembrando que aqui o z calculado foi de menos 1,25 e ele se encontra na região de aceitação. O mesmo teremos de conclusão sobre o teste levando em consideração 1% de significância. Teremos 0,5% para baixo, 0,5% para cima. Os limitantes são até mais distantes do que o anterior. E também para esse caso, temos aqui que Zcalc, a estatística do teste, cai dentro da região de aceitação para um nível de significância de 1%. A conclusão que tiramos é que, pelo teste aplicado, a estatística calculada nos indica que não devemos rejeitar a hipótese nula, tanto a 5% como a 1% de nível de significância. Então, a gente pode dizer que não há evidências significativas para confirmar algum tipo de diferença entre os métodos aplicados. Com isso, vemos de forma prática e direta como desenvolver um teste de hipóteses para duas amostras envolvendo proporção. Nos próximos minutos, começaremos a debater a construção do teste de hipóteses para duas variâncias e aí entenderemos como se funciona, como se trabalha, na verdade, com a tabela da F, bem como a mecânica envolvida com a razão de variâncias. Mais uma vez, estamos lidando com a relação aqui presente para os testes de hipóteses da mesma maneira que as situações anteriores. Chamo a atenção aqui para esse slide especificamente o fato de que essas duas situações estão escritas de maneira errada, que no caso ficaria para a situação do meio sigma ao quadrado 1 menor ou igual a sigma ao quadrado 2 contra sigma ao quadrado 1 maior que sigma ao quadrado 2. E a terceira situação ficaria sigma ao quadrado 1 maior ou igual a sigma ao quadrado 2 contra sigma ao quadrado 1 menor que sigma ao quadrado 2. Percebemos aqui, então, que a diferença ocorre na construção agora da relação entre as duas medidas, a variância da amostra 1 versus a variância da amostra 2. Ou seja, percebemos que, nesse caso, não temos simplesmente uma menos a outra, mas sim uma razão de variâncias. Isso pelo fato de que, ao utilizarmos essa expressão, ela pode ser considerada uma expressão que nos leva à modelagem pela distribuição F, enquanto que, se tivéssemos considerado uma comparação por subtrações, não teríamos uma distribuição bem definida para este cálculo. Este é um dos motivos, e o outro é o fato de que também é possível verificar tais hipóteses, sendo que neste caso não temos mais uma comparação com o valor 0, e sim uma comparação com o valor 1. Ou seja, espero que fique claro para vocês que a igualdade entre essas duas variâncias só ocorre quando elas forem de fato iguais a 1. Por exemplo, se você tem uma primeira população com variância igual a 4 e a segunda também igual a 4, a divisão dessas duas vai ser igual a 1. Quaisquer outros valores diferentes entre si gerará um resultado diferente de 1, seja para menos ou seja para mais. Dada esta explicação, vamos avançar agora especificamente para a estatística do teste. Perceba que essa estatística, se não for a mais simples, é uma das mais simples que a gente aprende até este momento. Pois, para calculá-la,
basta apenas pegarmos o valor da variância da primeira amostra e dividir pelo valor da variância da segunda amostra. Esta estatística do teste passará por uma comparação de valores de uma distribuição chamada distribuição F, onde essa distribuição depende de 3 parâmetros específicos. O primeiro chamado V1, o segundo chamado V2 e o terceiro conectado ao nível de significância, o nosso alfa. Perceba que para este caso já está escrito direto alfa sobre 2. Por questões de convenção de onde foi retirada a fórmula, uma vez que é muito comum termos testes de variância, em sua maioria, confrontando igualdade versus diferença. Mas nada impede, assim como já dito anteriormente, que o valor utilizado aqui seja o alfa completo ou, de fato, se precise usar o alfa sobre 2. Basta lembrarmos daquelas 3 situações em que, a depender de como está disposta a desigualdade e a igualdade nas hipóteses nulas e alternativas, essa situação é que vai nos guiar com relação ao uso adequado do nível de significância. Ou seja, se utilizaremos o nível como um todo na hora de consultar as tabelas ou se faremos uma divisão pela metade para esta consulta. A obtenção de cada um desses outros parâmetros, o nosso V1 e o nosso V2, é baseado no tamanho das respectivas amostras. O V1 possui uma relação com a amostra 1, dada por N1 menos 1. E o V2 tem uma relação com a amostra N2, dada por N2 menos 1. Uma outra questão que deve ser esclarecida neste momento é o fato de que, assim como aqui quadrado, a tabela F ela não é simétrica. Ela possui uma característica de uma cauda menor para o lado esquerdo e uma cauda maior para o lado direito. Ou seja, os valores envolvendo a F também não são valores que possuem uma simetria em torno de um valor central. Isso nos faz manipular a tabela de maneira peculiar, fazendo com que o nosso próximo passo seja exatamente o conhecimento, a familiarização com a tabela F antes de mais nada. Temos aqui uma visão geral da tabela F, pois é preciso entender que para este arquivo possuímos 5 páginas muito parecidas entre si, percebam, de maneira bem geral passando por elas, e agora detalhando qual é o diferencial entre cada uma dessas páginas da distribuição F. Como vocês podem ver, o nome completo dela é F de Fisher-Snedecor. Então, a primeira página nos revela que estaríamos trabalhando com um nível de probabilidade de 10%. Seria como se estivéssemos considerando alfa igual a 0,10, o nível de significância de 10%. Na segunda tabela, temos uma situação aqui para um nível de probabilidade de 5%. A terceira, para um nível de probabilidade de 2,5%. Fiz questão aqui de fazer um zoom, para ficar mais claro ainda onde está essa informação. Vou voltar. Tabela 1, página 1, 10%. Página 2, 5%. Página 3, 2,5%. Página 4, 1%. E página 5, 0,5%. Portanto, esta tabela exige que, a partir do momento que você identifica o nível de significância que você quer trabalhar, aí sim, você deve direcionar a qual das páginas você vai consultar o valor tabelado da distribuição F. Vejamos um exemplo diretamente no nosso slide para entender melhor a identificação desta tabela, dos valores nesta tabela. Imagine, vou minimizar aqui,
que tenhamos uma situação em que o valor de alfa que temos para utilizar como base é de 5%. E de fato estaríamos fazendo o uso da terceira situação, ou seja, quando formos para a tabela, deveremos procurar alfa sobre 2 igual a 0,025. Ao consultarmos a tabela em si, deveremos olhar para a página que tem 2,5%. A partir disso, devemos encontrar os valores que queremos comparar devidamente para cada uma das medidas envolvidas na tabela F. Para entender melhor como encontrar os valores de V1 e de V2, vejamos um exemplo diretamente e bem explicitado nos nossos slides. Avançando para mais um exemplo, voltemos a algumas informações obtidas no exemplo 2. Imagine que naquela situação onde o administrador comparava o faturamento médio, estejamos interessados em saber se de fato as variâncias amostrais as variâncias populacionais entre os meses de junho e julho são iguais ou não. Pela leitura direta, temos, com os dados das variâncias obtidas no exemplo 2, o administrador ficou curioso para verificar se as mesmas são iguais, para junho ou julho. Não conhecendo as variâncias populacionais, as variâncias amostrais indicaram o valor de 1.115 para junho e 2.100 para julho. Será que houve diferença significativa entre as variâncias desses 2 meses? Bom, como sempre, um dos primeiros passos é identificar a hipótese nula e a hipótese alternativa. A própria pergunta nos quer fazer uma comparação e investigar se houve diferença entre as variâncias desses 2 meses. Vamos chamar 1 para junho e 2 para julho. Portanto, estamos querendo investigar se a variância do mês de junho é igual, ou diferente da variância do mês de julho. Temos aqui, como o próprio enunciado fala, o conhecimento das variâncias amostrais. Para o mês de junho é R$ 1.115 e para o mês de julho, R$ 2.100. Eu estou cometendo um vício de linguagem aqui no momento que eu falo de variância, desde o exemplo 2 do vídeo anterior, mas que fique claro que, pelo fato de estarmos trabalhando com a variância, essa medida está ao quadrado. Então, de fato, as variâncias são lidas como R$ 1.115 ao quadrado e R$ 2.100 ao quadrado. Por questões de convenção, acabei tratando pela mesma unidade de medida monetária, sendo que o correto é considerar que essa medida está entre reais ao quadrado, pois é uma medida quadrática, como já estudado em outros vídeos, em outros momentos, quando analisamos características da variabilidade através das medidas de variância e desvio padrão. Também temos o tamanho da amostra para cada um desses meses. Lembrando que o mês de junho tem 30 dias e o mês de julho tem 31 dias. Com essas informações, vamos partir para o cálculo da estatística do teste. Aproveitando o próprio slide, uma vez que o cálculo da estatística do teste ele é muito simplório e o mesmo exige que façamos a divisão da variância de junho pela variância de julho. Ou seja, devemos dividir 1.115 por 2.100. Isso nos dá um valor igual a 0,5309. Algo um pouco mais detalhado temos a seguir
uma vez identificada as informações, peço até perdão, aqui seria 31, temos que o valor calculado para a estatística do teste é dada por 0,5309. Vamos reforçar aqui as hipóteses. Consideramos inicialmente que a variância é igual e queremos testar se de fato há diferença entre elas. Ou seja, a nossa região crítica vai ser uma região crítica de dois lados. Então, eu preciso de um F tabelado menor, que aqui eu vou chamar F tabelado da esquerda, e um F tabelado maior, que eu vou chamar F tabelado da direita. E aqui eu apresento a vocês a relação existente entre esses dois valores tabelados, de maneira que, a partir dessa relação, faremos o uso devido da tabela da distribuição F. O F tabelado da direita, ele é encontrado da maneira descrita anteriormente. Ou seja, consultando o F, levando em consideração V1 como sendo o tamanho da amostra 1 menos 1, e V2 como sendo o tamanho da amostra 2 menos 1. E o valor do F tabelado da esquerda, ele vai ser igual a 1 dividido por F de V2, V1, alfa sobre 2. Ele é encontrado de maneira inversa, na mesma tabela que encontramos a primeira situação. Vamos encontrar tais valores nas tabelas da F? É importante aqui lembrar que primeiro precisamos definir quem é V1 e quem é V2. Então, V1 vai ser igual a 30 menos 1, que é igual a... Perdão, o computador está salvando aqui. Vamos voltar algumas riscadinhas. Agora sim. 30 menos 1 igual a 29. E V2 é igual a 31 menos 1, que é igual a 30. Agora vamos consultar a tabela, onde queremos encontrar o F de V1 igual a 29, V2 igual a 30 e alfa sobre 2. Vamos ver qual é o nível de significância envolvido. Professor, ele não especificou o nível de significância envolvido e o senhor também não nos alertou. Em casos como esse, devemos levar em consideração como padrão um nível de significância de 5%, apenas por convenção. É claro que devido aqui à necessidade de explorarmos bem a situação para o teste da tabela para o teste das variâncias usando a tabela F, vamos considerar tanto alfa sendo 5% como também sendo 1%. As duas situações que vemos desenvolvendo corriqueiramente nos outros testes também. Então, avançando para cá, para a primeira situação, vamos procurar na tabela de 0,025, ou seja, 2,5%. Esse valor, ao consultarmos a tabela, exige um cruzamento de V1 igual a 29, o professor não tem um valor 29 nessa tabela. Então, você usa o mais próximo, que seria essa coluna do 20. 20 é mais próximo de 29 do que a coluna do 40. E para o V2, você usa o do 30. Que para o 2 você tem aqui, ó, 30. Então, levando em consideração a linha do 30, com a coluna do 20, temos que o valor de F é 2,195. Ou seja, o valor do F da direita é igual a 2,195. Para o F da esquerda, vamos fazer 1 dividido por F de V2, que nesse caso aqui, o V2, percebam pessoal, o V2 seria 30, o V1 seria 29
E o alfa desse primeiro caso, 0,025. Ficaria 1 sobre. Quando chamamos V2 e V1, estamos invertendo os valores utilizados aqui como base. Mas nesse caso, olharemos o V1 aqui igual a 30 e o V2 igual a 29. Ou seja, houve uma inversão também das colunas. Nesse caso, tanto faz você olhar o 30, o 20, sendo a coluna do 20 ou a coluna do 40. E para esse caso aqui, agora você olharia a linha do 29. Houve uma inversão. Então, vamos continuar respeitando a coluna do 20 aqui, para seguir a mesma construção que fizemos para o caso anterior. Então, ó, seguindo aqui a coluna do 20 com a linha do 29, temos o valor de 2,213. Então, vai ficar 1 dividido por 2,213. Com isso, o f da esquerda vai ser igual ao valor dessa divisão, que vai dar 0,452. Então, temos que o valor tabelado da esquerda sendo 0,452 e o da direita sendo 2,195, levando em consideração aqui, é claro, um alfa de 2,5% para cada lado, o nível de significância igual a 5% e a região de aceitação 95%, percebemos que o valor do f calculado está um pouquinho à direita do valor do f tabelado, isso inferior, 0,55309, está dentro da região de aceitação. E por isso, por pouco, mas mesmo assim, aceitamos, na verdade não rejeitamos a hipótese nula. Ou seja, as variâncias para este caso podem ser consideradas iguais. Isso também vale como primeiro teste antes de supormos em um teste de média se as variâncias são iguais ou diferentes. Ou seja, o ideal é que quando quisermos testar as médias de duas amostras diferentes, mas não temos informações sobre a variância em si, primeiro devemos fazer uma comparação entre essas duas variâncias, assim como fizemos neste teste, para aí sim podermos supor se as variâncias são desconhecidas e iguais e ou desconhecidas e diferentes. Com isso, podemos ainda citar um resumo em que diz que primeiro devemos encontrar os valores de V1 e V2, como já fizemos anteriormente, depois definir tanto o f da direita como o da esquerda e, por fim, fazer a comparação da maneira que fizemos anteriormente. Com isso, encerramos a verificação do teste para duas variâncias utilizando a tabela F como modelo. No mais, teremos exercícios para a prática na nossa sala de aula, bem como a atividade avaliativa que vocês podem já ter acesso disposto na nossa semana de atividades. Um grande abraço, uma ótima semana de estudos e nos vemos na nossa sala virtual.